Assista agora a terceira parte do nosso quarto episódio. Até mais! O movimento espírita, em sentido amplo, como é um movimento conservador. E como bom movimento conservador, ele é machista. O movimento espírita é machista. Você foi bem feliz quando disse que a maioria das pessoas é de mulheres. Não só de público, mas também dos que estão na casa, conduzindo a casa, nas diversas atividades. E uma coisa interessante, raras são as instituições que têm mulheres como presidente. Apesar delas estarem em todos os postos de trabalho, realizando quase tudo o que acontece dentro das casas. Ivone Pereira mesmo foi alvo disso, né? E pensa que era a década de 50, né? De certa forma, ela estava numa posição um pouco, não tanto confortável, quando ela publica os livros mediúnicos. Ela publica primeiro Nas Telas do Infinito, né? E depois vem o Memória de Suicida. A Zilda Gama já publicava. Mas veja que a Zilda ainda hoje ela é apagada, né? As pessoas não conhecem. A FEB até recentemente reeditou os livros, deu uma capa diferente. Eu achei muito bacana, muito legal isso. Mas a Ivone Pereira, inclusive, quando ela começa a surgir, ela passou a trazer textos mediúnicos dela em Reformador. E quando isso começou a acontecer, ela passou a ser duramente criticada. E eu tenho dúvidas se era tanto pelas ideias. Eu acho que era muito mais por ser mulher. Uma médium, quem é, né? Uma mulher, década de 50, né? Numa instituição predominantemente masculina, com todo respeito à federação, e pelo amor de Deus, não vai nenhuma crítica destrutiva, mas em mais de 100 anos de federação, nunca tivemos uma presidenta da Federação Espírita. São sempre homens, né? São sempre homens. Aqui na Bahia nós já tivemos duas, né? Creuza Lage e Adinólia Peixinho. Em outros lugares também, no Espírito Santo, tem a Dalva Silva, né? Que está lá. E no Tocantins também são mulheres que se revezam, né, na presidência. Mas, honestamente, não me recordo. Acho que a Sandra Borba foi presidente lá do Rio Grande do Norte, ou não, né? Em Pernambuco, mas é raro, né, a gente perceber. E a Ivone sofreu muito isso. A Ivone sofreu, tanto sim, que em determinado momento tem uma carta no livro Ivone Pereira, Entre Cartas e Recordações, em que ela diz isso, que ela não queria mais escrever para escrever mediunicamente textos, artigos. Que ela preferia, a partir de então, receber a inspiração e escrever por ela mesma, com um detalhe. Ela passou a adotar um pseudônimo masculino. Então ela homenageia o Chopin, que era um amigo espiritual dela, Frederic François Chopin, e adota o pseudônimo de Frederico Francisco. Então, de forma muito clara, Ivan, eu lhe digo que o que nós temos é machismo, uma expressão dura de machismo, que é filho desse conservadorismo que há no movimento espírita, um conservadorismo arcaico, vou lhe dizer mais, inexplicável, sem qualquer tipo de fundamentação, que não apenas produz isso, como produz excrescências do tipo: quem é homossexual não pode trabalhar na casa espírita. Como se a sexualidade do indivíduo definisse ele como pessoa. Como se os heterossexuais fossem equilibrados. E a gente tem tantas notícias, né, de confrades e de confreiras heterossexuais nas casas espíritas, dirigentes de casas espíritas, e que, infelizmente, em função das suas dificuldades com o desejo sexual, portanto, com a sua sexualidade, metem os pés pelas mãos, para ser bem popular. Então a gente ainda precisa abrir muito a cabeça, ampliar muito os horizontes, né? E reconhecer essa presença, reconhecer essas mulheres. Nós tivemos e temos grandes mulheres. Aqui na Bahia nós tivemos, por exemplo, Mãe Helena Vieira Costa, em Lagoinhas, que foi uma espírita assim espetacular. Nós temos oradoras espíritas assim fantásticas, mas se pararmos para observar, a grande maioria dos eventos espíritas tem homens fazendo as palestras. Às vezes você tem uma cota, né? Uma ou duas mulherzinhas assim, mas a grande esmagadora maioria dos eventos é de homens. Os congressos, os seminários, as palestras nos centros espíritas. Por que será? Porque nós ainda somos machistas.
e muito. É um espírito. Quem é Bento José? Bento José, foi até interessante você perguntar sobre ele, porque ultimamente eu não o tenho registrado. Não sei, não tenho notícias dele, né? Os espíritos não me disseram, não sei se ele está reencarnando ou se está em outras tarefas. Mas Bento José é um espírito muito querido que desde a década de 90 está próximo. Foi um escritor brasileiro, né, muito conhecido, muito lido ainda, e que sem muita pretensão minha se aproximou. E eu gosto sempre de dizer isso porque outros médiuns, né, já ouviram, né, já confirmaram. Eu me lembro de uma vez eu em São Paulo dando uma entrevista para o Universo Espírita e aí me perguntaram sobre Bento José. E eu falando sobre ele disse que, né, que na verdade é uma preferência minha, né? Por ele divulgava o nome. Eu disse assim, você fala isso que não é você que vai apanhar, né? Quem vai apanhar como médium sou eu. E aí, quando eu falava dele, a pessoa que estava me entrevistando disse, é fulano de tal. Eu disse, como é que você sabe? Eu estou vendo ele aí do seu lado. Então, essas coisas são bem interessantes, né? E que nos ditou uns textos que são muito interessantes. O livro Mente Aberta, né? Que é o único livro psicografado que eu tenho publicado e que eu gosto muito do Bento, porque o Bento é um espírito humano. Então, Bento nunca foi um espírito assim, que chega na condição de espírito para quem vem dar conselhos, né? O Bento sempre foi assim como a gente, né? Então ele chega, conversa, senta, bate um papo. Se ele estiver próximo, tiver interesse e eu autorizar, né? Porque, claro, a gente é dono do nosso corpo, né? Ele chega, conversa com você com muita tranquilidade, porque ele se define assim, um espírito humano. Alguém que está antenado com as questões do dia, com as questões do mundo, é inquieto, né, com uma série de questões, com uma série de coisas, e que sempre se revelou muito, muito sábio, né, até na forma de tratar os assuntos, de forma bem leve, embora às vezes até jocosa, né, com um pouco de jocosidade, mas de forma bem aberta, bem tranquila, tanto sim que o livro é Mente Aberta, né, que é justamente a proposta da gente tratar de assuntos sérios de forma mais leve, de forma mais tranquila, de forma mais suave. Então Bento é um amigo querido, um amigo muito especial. Quem é Ivone? Ivone, eu considero Ivone uma das maiores médiuns que o Brasil conheceu. A gente às vezes pensa, quando fala de maior, a gente pensa em quantidade, né? E a gente costuma medir, a gente tem esse aspecto quantitativo muito forte, né? Então a gente que mede a pessoa pela quantidade de títulos, né? Pela quantidade de bens. Mas a Ivone, ela tem uma qualidade no trabalho mediúnico dela que é especial. Ela surge no cenário mediúnico brasileiro, de forma mais ostensiva, em 1955, com a publicação do livro Nas Telas do Infinito, que é uma obra que tem duas histórias escritas por Bezerra de Menezes e por Camilo Castelo Branco, cada uma. E no ano seguinte ela publica o livro que vai marcar a trajetória mediúnica dela, que é Memórias de um Suicida, ditado por Camilo Castelo Branco. E de lá até então, a Ivone Pereira escreveu livros, publicou um material muito interessante que revelou uma mediunidade muito, muito profícua, tá? A ponto do Valdeir Bezerra, no livro A Complexidade da Prática Mediúnica, que é uma publicação da FEB de 2014, ele classifica ela como um complexo mediúnico, que eu achei bem interessante a formulação dele, que é alguém que reunia uma quantidade razoável de faculdades mediúnicas, que interagiam entre si, que permitiram a ela uma produção mediúnica, né, interessante e que lhe garantiram digamos assim, uma respeitabilidade no movimento. Ivone nasce numa família espírita no ano de 1900. Com 29 dias de nascida, foi dada morta por uma crise de catalepsia. Ela retorna dessa crise. Aos 4, 5 anos de idade, ela passa a ver e ouvir espíritos. E isso se torna para ela algo muito familiar, né? E com 11 anos de idade ela passa a participar de reuniões mediúnicas, que eu acho uma coisa fantástica, né? Bacana, que hoje também é um outro preconceito, né? Jovens não podem participar de reuniões mediúnicas. Se Kardec estivesse hoje entre a gente e fosse fazer o trabalho dele, Kardec seria expulso dos grupos espíritas, porque ele não poderia aceitar as irmãs Baudin, a menina Jafé, né? Irmã de Faux, né, e fazer o trabalho dele. E Kardec também era questionador, coitado, né? Kardec certamente seria expulso das casas espíritas. Então, com 11 anos de idade, ela passa a participar das reuniões mediúnicas que aconteciam no próprio lar,
porque Kardec nunca disse que mediunidade só pode ser praticada em centro espírita, né? E ela, a partir daí, toma contato com o Livro dos Espíritos, e o Evangelho segundo o Espiritismo, e também com Bezerra de Menezes, que é um outro problema. Se uma menina de 11 anos chegar num centro espírita e disser hoje que Bezerra de Menezes aparece para ela, ela vai ser tratada como obsidiada. E o espírito vai ser doutrinado como mistificador. Então Ivone passa a partir de então a ter contato mais ativo com a mediunidade, até que em 1926 ela se muda para Lavras, interior de Minas, e ali ela assume a responsabilidade pelo posto mediúnico do centro da cidade, centro espírita da cidade. E é então que ela vai se elaborando mais como médium. Grande parte dos livros dela e das histórias dos livros aconteceram lá. Então, assim, o Cavaleiro de Lumière, o Drama da Bretanha, o Roberto de Canaleiras começa a escrever lá. Memória de um Suicida, Camilo começa a escrever lá. Dramas da Obsessão, a história que acontece lá com ela, né? E isso mostra o quanto esse período foi especial na vida de Ivone Pereira. Ela avança no tempo, os trabalhos vão acontecendo, e é na psicografia e no desdobramento que ela vai se destacar, embora ela fosse médium de várias faculdades. Ela era médium de psicofonia, de vidência, de audiência, de oratória, médium de psicometria, de premonição, também médium olfativa, né? Ela tinha a sensibilidade para o cheiro dos espíritos, médium de efeito físico, tá? Médium receitista, que era algo de que ela se queixava, que as pessoas tinham abandonado, já na década de 70, a mediunidade receitista. Médium de cura, ela chega a relatar curas feitas com a assistência de Bittencourt Sampaio, de Eurípides Bassanufo, de Bezerra de Menezes, mas é psicografia e desdobramento que destacam Ivone. Ela publica vários livros, e por que o desdobramento? Porque ela saía do corpo, tinha ela acesso às histórias dos livros, os espíritos projetavam para ela como numa tela de cinema a história dos livros, e ela voltava para o corpo impregnada dessas histórias e colocava no livro, ou melhor, e os espíritos tinham mais facilidade de utilizar a mente dela para poder escrever. E olha que interessante, embora ela fosse médium consciente, ou lúcida, ela tinha clareza, ela sabia do fenômeno no momento que acontecia, ela conseguiu, em certa medida, deixar traços dos estilos dos espíritos nos escritos. E foi graças ao desdobramento. Quando Nas Terras do Infinito aparece, Dr. Bezerra escreve para o presidente da FEB na época: nossa, que coisa fantástica. O estilo do Dr. Bezerra é irrepreensível. Então ela conseguia, ela tinha essa facilidade. O Camilo Castelo Branco deixa traços também. Carlos Embaçaí, espírita, baiano, né, mais radicado em Niterói, tem contato com o livro e demonstra isso. E no segundo livro do Tolstói, que é o Sublimação, né, ela também traz traços um pouco mais característicos dele, de Leon Tolstói. Então, tem todo esse significado, né? E ela se destaca muito mais pelo exemplo, pelo cuidado com a mediunidade. Ela nunca se deixou, por exemplo, homenagear. Nunca aceitou qualquer tipo de homenagem, nunca qualquer tipo de movimento em torno da pessoa Ivone Pereira. Tanto sim, que é algo impressionante que eu tenho a registrar, eu tenho andado por aí muito falando sobre ela. Quando eu pergunto à plateia assim, quem já ouviu falar da Ivone Pereira? Poucos levantam a mão. Aí faço a palestra e um pouco mais à frente, quem já ouviu falar do Memória de um Suicida? Quase todo mundo levanta a mão. Então, a obra é conhecida, mas ela não, o que para mim é algo fantástico. Ela soube se apagar, ela soube diminuir a luz dela para que o livro tivesse uma preponderância, né? E eu tenho um registro de um médium que me disse ter estado com ela fora do corpo uma vez, né, num determinado evento espiritual, e que foi interessante porque ela, em determinado momento que ela começa a falar com as pessoas, ela começa a se iluminar. E quando ela percebe isso, ela se constrange. E meio que ela tenta se recolher para poder, né, continuar discreta como ela é discreta. Por isso que eu disse, não quem foi, quem é, né? Continua a ser esse espírito. E por que Ivone, né? Hoje eu falo com tranquilidade. No mês de janeiro de 99, eu registrei pela primeira vez a presença dela. Eu ia fazer o Teles de Menezes, né, que é a casa em que eu estive até o ano de 2013, o Teles de Menezes tem um sistema de palestras que é assim, você tem um palestrante designado e um suplente, né? E aí eu era suplente numa palestra em março sobre fenômenos psíquicos na adolescência. E
eu me lembrava das Meninas Médiuns, eu queria trazer alguma coisa. E tem um livro do Carlos Bernardo Loureiro, baiano, que é As Mulheres Médiuns, que trata das Meninas Médiuns, né? Aí eu fui até a Federação Espírita da Bahia comprar o livro. Comprei, cheguei em casa com o intuito de pesquisar sobre as Meninas Médiuns. Quando eu chego em casa à tarde, que abro o livro, como dizia minha avó, no abre e lê, né? No abre e lê, com que eu me deparo imediatamente com a biografia da Ivone. Não consegui terminar. Me emocionei, enfim, não consegui terminar. À noite no Evangelho, no lar, senti novamente aquela mesma energia que me emocionou. E a partir daí alguns fenômenos foram acontecendo. Duas médiuns lá do Teres passaram a ver uma senhora, sempre me acompanhando. Mas ninguém sabia quem era. Eu, numa reunião mediúnica, recebi um texto sobre mediunidade. E aí, um texto pequeno, dobrei e coloquei num livro, que é Antologia, eu acho que é Antologia dos Imortais do Divaldo, ou é Antologia Espiritual. Antologia Espiritual, a capa azul, a primeira capa. Coloquei dentro do livro. As coisas foram acontecendo, os registros acontecendo. No mês de março, eu estava, nessa época, colaborando com a FEEB, né, na livraria. Eu estou dentro da livraria, e aí estou vendo um livro lá da capa meio roxa, meio rosa, com a quarta capa voltada para cima, numa mesa. Aí tinha escrito embaixo assim, Hermínio Miranda. Eu digo, bom, se é de Hermínio Miranda é coisa boa. Aí eu abri. No que eu abri as últimas páginas, eu vi 4 fotos. Imediatamente comecei a chorar. Não tinha nem lido o que era. Eu vi as fotos e comecei a chorar. Quando eu parei para ver, eu vi que eram fotos da Ivone. Era o livro Cânticos do Coração, que o Hermínio faz o prefácio, né? O que foi que eu fiz? Foi então que eu xeroquei a foto da Ivone e imprimi outras fotos de outras senhoras, procurei fotos, coloquei tudo um ao lado da outra e apresentei às médiuns, que então puderam constatar quem de fato era aquela senhora, aquele espírito que vinha se apresentando, e indicaram a Ivone Pereira. Ao lado disso, eu tive outros tantos momentos, outras tantas passagens, como a questão da mensagem do livro, né? A mensagem do livro, que eu coloquei no livro Antologia Espiritual, do Divaldo Franco. Quando eu pego o livro e abro, e vou pegar a mensagem para ler, eu vejo que ela estava exatamente, eu coloquei, sem perceber, exatamente no início da última mensagem do livro, Compromisso Mediúnico, que é atribuído a Ivone Pereira. E a essência da mensagem era a mesma. A mensagem que eu tinha recebido era a mesma essência da mensagem do livro de Divaldo. E a partir daí uma sucessão de fatos, como quando eu compro o livro Kardec, Irmãs Fox e Outros, do Jorge Risini, e que abro a esmo o livro, encontro logo também a biografia da Ivone, uma série de fatos. De modo que hoje eu não tenho dúvidas, né? Eu tenho plena convicção da sua presença e acho que ter trabalhado, ter produzido tanto em torno dela é um pouco reflexo disso, né? São 5 livros hoje. Nós também montamos um grupo espírita em Paulo Afonso, que os amigos de lá estão tocando, chama Núcleo Espírita Ivone Pereira. Aqui na Bahia, em Lauro de Freitas, há um pouco mais de um ano, nós estamos com o Instituto da Mediunidade Ivone Pereira. Já são 4 anos seguidos que nós fazemos encontros nacionais de amigos de Ivone. O primeiro em Volta Redonda, o segundo em Barbacena, o terceiro em Volta Redonda e o quarto, que foi este ano, em Taubaté, no interior de São Paulo. O quinto, no ano que vem, será em Ilhéus. Então já ficam aí os amigos convidados para o primeiro final de semana de setembro, dia 1º e 2 de setembro de 2018, estarem conosco lá em Ilhéus. E de modo que a ligação é muito essa. As pessoas, inclusive, perguntam, né, qual teria sido, qual é a nossa ligação do passado. Me perguntam, você está nos livros dela? Eu digo, não sei. Tenho até ideia, né, tenho até uma impressão, mas não sei. Mas o sentimento que eu tenho com ela é um sentimento filial. Então eu a sinto como mãe, de forma que, mesmo que não seja, eu quero que seja, e isso para mim é suficiente. Então, ela é essa mãe espiritual, uma mãe austera, uma mãe muito firme, né, a quem eu respeito muito, embora ela também, né, me respeite, que bom, porque eu sou muito teimoso. Então, se de um lado ela é austera, eu sou teimoso. E eu sou daquele tipo que só faço o que eu quero, né? Eu prezo muito pela minha autonomia, pela minha capacidade de decidir. Mas é alguém, de fato, muito próximo, muito querida.
desde o primeiro, 2003, nós já publicamos 5 livros com este, sobre a Ivone, né? O primeiro é intitulado Ivone Pereira, uma heroína silenciosa, tem um traço mais biográfico, embora não seja uma biografia comum. O segundo é o livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que eu tenho aqui também comigo, que é este livro, tá? Que ele traz entrevistas e outros textos, né, da Ivone, que eu reuni e reuni num livro, fiz notas, fiz todo um trabalho. Eu até brinco dizendo assim, né, que dizem que o filho é um livro, né? Então esse livro até então não existia como livro, existiam os textos. E aí os textos são dela, mas a reunião é minha. Então é um livro meio da Ivone Pereira, né? Então que chique eu poder ter tido um filho com minha querida amiga Ivone Pereira, esse filho espiritual, que é de 2006. Nós publicamos pela passagem dos 50 anos do Memória de um Suicida. No ano de 2009, nós publicamos Mediunidade para atender, Devassando a Mediunidade, um estudo da obra de Ivone Pereira. A gente estuda a mediunidade na obra dela. Em 2016, pela passagem dos 60 anos de publicação do Memórias, nós trouxemos 38 cartas dela neste livro, Ivone Pereira Entre Cartas e Recordações, que acabou saindo pouco antes, né, do livro do Said, né? E no encontro deste ano, no 4º Encontro Nacional Amigos de Ivone Pereira deste ano, nós publicamos Tuti, a Menina Médium, Ivone Pereira para Crianças. Esse texto está pronto desde 2015. Na verdade, são 28 quadras, eu fiz na forma de versos, né? 28 quadras em que eu conto a história da Ivone Pereira para crianças. E aí, pela ocasião do Encontro Nacional, eu resolvi prepará-lo para ser levado, apresentado ao público no encontro. Qual é a ideia, né? Nós temos vivido um momento muito bacana em torno da literatura espírita infantil, né? Livros têm saído muito, né? O Luiz Rivas e o Alan Mitchell têm contribuído muito para isso, né? Com as versões da Turma da Mônica, da Moranguinho, né? Para o universo infantil espírita. E eu venho sentindo já há algum tempo uma carência para esse público de obras que tratem de personalidades, mas que tratem também de mediunidade. Porque as crianças são naturalmente médiuns. Especialmente até os 7, né, 5, 6, 7 anos, que é o período em que se completa a reencarnação, e grande parte dos espíritos, ainda nesse processo, trazem as recordações, trazem um contato muito intenso com o mundo espiritual. Que essa mediunidade que é, digamos assim, uma consequência desse processo, da complementação, né, do ajuste reencarnatório. Se as crianças têm essa vivência, se elas veem espíritos, se ouvem espíritos, se estão com espíritos do lado de lá, no mundo espiritual fora do corpo, por que não falar para elas sobre isso? Por que não apresentar a história de alguém que viveu isso desde criança? Né? Então eu resolvi, a partir deste ano de 2017, publicar uma sequência de livros. Este é só o primeiro. No ano que vem traremos mais um livro sobre Ivone Pereira para crianças, né? Teremos as aventuras de Tuti, né? E por que Tuti, né? Tuti era o apelido de Ivone Pereira quando criança. Na verdade, um apelido que até acompanhou para o resto da vida, né? Eu estive com uma sobrinha dela, a Beth Opert, no Rio, e ela se referia à tia assim, a tia Tuti. Então virou um apelido afetivo familiar. Então resolvemos trazer Tuti, a Menina Médium, que é o primeiro livro. Então neste livro eu faço um apanhado geral da vida de Ivone Pereira, e eu gosto muito dessa 4ª capa do livro, né? Muito bonita, que traz ela um pouco mais idosa, mais madura, alguns personagens, né? O Leão Tolstói, Chopin, Bezerra de Menezes, o pai dela, o Camilo Castelo Branco, né? E a gente até aqui na última parte do livro, a gente apresenta um pouco esses personagens, né? Fala sobre eles, quem foram. E a ideia é exatamente contar essa história dela. Conta que ela foi médium de psicografia, de psicofonia, né? Conta o contato com Bezerra de Menezes, tem até uma imagem muito bacana do Bezerra aqui, né? Nosso querido Bezerra de Menezes. A presença de Chopin na vida dela, fala do Charles e do Roberto de Canalejas, que foram retratados aqui também da seguinte forma, deixe-me localizá-los, né? Então, aqui nós temos, olha, o Charles e o Roberto, né? Que foram médicos, enfim. A gente faz um apanhado geral da vida de Ivone, e tem um amigo nosso, o Lindomar Coutinho, que fez até uma observação bem interessante, eu não tinha pensado por esse lado, embora tenha feito dessa forma, né? Ele disse que gostou muito do livro porque o livro fala da mediunidade sem o tom, sem o peso
com que normalmente se fala de mediunidade, a gente até muda o tom da voz, né? Não vai falar. Tá aqui animadamente falando, de repente, mas fulano, não sei o quê, a mediunidade, né? A gente muda o tom como se fosse algo de fato, né? Sobrenatural, e trata das questões morais também sem o peso do moralismo. Então a gente trata, por exemplo, a gente diz no livro que Tuti não mentia sobre mediunidade. Ela nunca dizia que via um espírito se ela não estivesse vendo, ou que ouvia. Então acaba ensinando as crianças também a ter respeito com a mediunidade, a ter cuidado, a ter atenção. Então no ano que vem, se tudo der certo, a série Ivone Pereira para Crianças continua com o segundo livro que eu ainda estou pensando sobre quem. Porque eu já tenho ideias para pelo menos 5 livros. Bom, só me resta agradecer a você, aos amigos do bem, por esse convite, né? Eu não tenho nenhuma ilusão sobre meu trabalho. Eu acho que eu sou mais ousado do que outra coisa, né? Eu sempre tive muita ousadia, sempre fui muito chato em correr atrás daquilo que eu quero, e por isso eu consigo algumas coisas, outras não, faz parte, né? A gente reconhecer as limitações. Mas assim, eu me sinto feliz, né, por esse convite, por esse reconhecimento, né, desse esforço que a gente tem feito para tratar das questões espíritas, para divulgar a doutrina, para divulgar Ivone, e me coloco à disposição para outros momentos. Eu acho que a gente precisa falar de algumas coisas, né? Precisa falar com desassombro, precisa falar com respeito, né, e com tranquilidade. A gente não precisa, claro, um cuidado que eu tenho tido muito ultimamente, né? A gente pode discutir ideias sem precisar destituir pessoas ou destruir pessoas. Então a gente pode, inclusive, ser amigo e discordar. Eu acho que isso é muito bom, muito rico. E nós, no movimento espírita, precisamos do contraponto. Uma outra coisa que eu sinto é que a gente precisa menos de instituição e mais de serviço, mais de ação, né? Então as instituições, às vezes, atrapalham. A gente, em um dado momento, esquece para que as instituições existem. Elas são meios e não fins. E a gente acaba tratando as instituições como fins em si mesmas, e não como meios de divulgação, de propagação do espiritismo. Então, uma proposta como a dos Amigos do Bem, que não é institucional, né, embora esteja instituída como proposta, ela é bem-vinda na medida em que foge um pouco desse padrão e tenta trazer algo diferente. Então, que a gente, de fato, possa começar a fazer diferença, né? Que num canal como esse, vocês possam estar abertos para acolher as vozes dissonantes, né? Então, esse é um desejo meu. Eu quero poder abrir lá a página do Facebook e ver as vozes dissonantes, né? Aqueles que não têm tanto espaço. Então, eu acredito que é bem-vinda a proposta e, apesar de não estar no grupo Amigos do Bem, por ser amigo do bem, eu já me sinto amigo do Amigos do Bem. E dessa forma vocês contem comigo sempre que vocês precisarem.